grupo de militares de alta patente divulgou um documento intitulado 504 Guardiões da Nação e assinado por centenas de militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em que manifestam sua indignação com os atos do Judiciário e do Legislativo para impedir a atuação do governo federal. Os militares prestam apoio ao presidente Jair Bolsonaro, lembrando que ele foi eleito pela maioria do povo brasileiro. Ouça o texto. Nós, militares e civis representantes da sociedade brasileira, verdadeiros destinatários e guardiões da Constituição Federal, indignados com os rumos ameaçadores que se descortinam para a nação, fruto da escalada irracional de manobras pouco republicanas, a exemplo da tentativa que se desenvolve neste momento para a cassação da chapa presidencial vencedora, produzidas por casuísmos e entendimentos contraditórios à segurança das garantias institucionais e dos direitos humanos, unimo-nos aos brados dos diversos grupos de cidadãos patriotas que decidiram identificar-se e passar a externar sua repulsa, utilizando-se de manifestos endereçados à cúpula dos poderes legislativo e judiciário, indignados com as recorrentes atitudes lesivas aos interesses do país. A sociedade já não suporta assistir diariamente à divulgação de atos do Legislativo e do Judiciário para inviabilizar os planos do Poder Executivo destinados à recuperação econômica e moral do Brasil. Investidos da autoridade outorgada pelo parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, segundo o qual todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, cláusula pétrea da Carta Magna, ombreamos com o Presidente da República, chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, eleito democraticamente por 57 milhões de brasileiros, para expressar, por intermédio do único meio gratuito e democrático de que dispomos, as redes sociais, as quais vossas excelências tentam criminalizar, um enérgico repúdio por sermos governados dissimuladamente por grupos inescrupulosos, formados por cidadãos eleitos com um único voto, concedido por conveniência ou nepotismo, em cumplicidade com parlamentares que não honram os diplomas conferidos por seus eleitores. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O historiador britânico George Robert Conquest, que morreu em 2015 aos 98 anos, escreveu em uma de suas obras que um Estado totalitário é aquele que não reconhece limites à sua autoridade, qualquer que seja a esfera da vida pública ou privada, e que impõe essa autoridade por todos os meios ao seu dispor. O mundo caminha para a implantação de um governo mundial totalitário. E já existem ensaios disso por toda parte. Nesses tempos de pandemia, alguns dirigentes, sabendo ou não, estão sendo instrumentos desse mecanismo ensaísta. Enquanto a esquerda radical procura enquadrar como fascistas o presidente Bolsonaro e seus defensores, é justamente de outras fontes de poder que têm vindo atitudes autoritárias e antidemocráticas, especialmente nesses tempos, sob o argumento de controle da pandemia do coronavírus. O mais grave é quando boa parte da sociedade, não compreendendo o risco de suas concessões, termina admitindo a violenta supressão de direitos e garantias fundamentais. O medo tem alterado a consciência social e isso tem facilitado que setores do Executivo, do Judiciário e de órgãos de controle ignorem os limites de sua atuação. Isso é grave e absolutamente preocupante. Sinais de totalitarismo existem sempre que o Estado abandona sua autocontenção para impor sua vontade, não se curvando à supremacia da Constituição e das leis. O Estado não pode se sentir superior ao que está positivado, ao que está escrito. As leis é que devem balizar a ação estatal e não a vontade dos governantes. Isso é fundamental para a proteção de toda a sociedade. É a antiga máxima jurídica que diz: fora da lei não há autoridade. Um dos exemplos mais recentes da falta de autocontenção de poder é o inquérito das fake news. Se o Supremo Tribunal Federal insistir em não curvar-se ao ordenamento jurídico vigente e corrigir as flagrantes contrariedades, os flagrantes vícios do procedimento, estará dando claros sinais de autoritarismo. Outro exemplo.
Prefeitos e governadores que estão editando decretos e mandando prender cidadãos em circunstâncias que a lei não autoriza. O controle da pandemia não pode justificar medidas de exceção, como temos visto também no uso abusivo de regras para o fechamento de templos. Como já denunciei, há casos de interrupção de transmissão online de celebrações com 3 ou 4 pessoas presentes. E isso em diversos estados da federação. Por último, no meu estado de Rondônia, o Corpo de Bombeiros interditou diversos templos na cidade de Ji-Paraná por motivos absolutamente desproporcionais, como falta de corrimão, sinalização de saídas de emergência e outras causas semelhantes. E tudo sob a alegação de estar atendendo ao Ministério Público, que pediu fiscalização sobre a contenção da pandemia do coronavírus. As irregularidades encontradas nos templos interditados autorizavam, no máximo, a aplicação de multa. Interdição somente pode ocorrer em casos graves, em edificações de médio ou alto risco de incêndio. A norma técnica enquadra os templos entre as edificações de baixo risco, especialmente nos casos vistos em minha cidade, que tratam de edificações térreas, com saída direta para a rua. Mais que isso, nesses tempos de pandemia, a ocupação está limitada a 30% da capacidade do templo e sem a presença de crianças e idosos. Mas o problema não foi a fiscalização, que é necessária em qualquer tempo, mas o excesso no emprego da norma. Não havia motivo para interdição. Disso não se tem dúvida. A própria Instrução Técnica 41 de 2017 do Corpo de Bombeiros de Rondônia prevê que haja vistoria e notificação prévia, dando-se prazo para a regularização das pendências. É o que deveria ter ocorrido nos casos dos templos fechados. Aliás, o Corpo de Bombeiros aplicou às igrejas o rigor que o Decreto Estadual 21456 de 2016 direciona às boates e casas noturnas. Segundo a Instrução Técnica 14 de 17, também do Corpo de Bombeiros de Rondônia, esses locais apresentam risco de incêndio 3 vezes maior que os templos, que são enquadrados como de baixo risco. Depois de analisar criteriosamente as normas aplicáveis e constatar o absoluto excesso na conduta administrativa, levei o caso ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é responsável, aliás, pela edição das normas gerais aplicáveis ao Modelo Nacional de Segurança contra Incêndio e Emergências em todo o país, como é o caso da Portaria 108 de 2019. Outras autoridades do Estado se manifestaram no mesmo sentido. É o caso do presidente Laerte, presidente da Assembleia. Os templos foram desinterditados e o Corpo de Bombeiros concederá o prazo previsto em lei para que as pendências sejam sanadas como manda a lei. Prevaleceu o bom senso, a razoabilidade e o correto cumprimento das normas vigentes. O comando do Corpo de Bombeiros demonstrou absoluta correção, eliminando os excessos. Nesse e em todos os casos em que se fizer necessário, precisamos lutar para que não prevaleçam quaisquer indícios de totalitarismo, um mal que deve ser cortado pela raiz. O Corpo de Bombeiros de Rondônia, assim como de todo o país, tem prestado relevantes serviços para toda a comunidade. E isso é preciso sempre ser reconhecido. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. Senhoras senadoras, senhores senadores, é inconcebível o que estamos vendo em termos de conflitos entre os poderes da República. Porque diz o artigo 2º da nossa Constituição brasileira que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são poderes independentes e harmônicos, cada um com suas atribuições próprias e específicas. Se um se intromete no outro, nas atribuições do outro, há irregularidade. E eu lembro que isto parece estar acontecendo. Porque diz o artigo 53 da mesma Constituição Federal, que rege a nossa vida, a nossa civilidade, diz o artigo 53 que os parlamentares são invioláveis nas suas opiniões, palavras e votos. Então, como justificar que o eminente ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, esteja agora
determinando quebra de sigilo bancário de 10 deputados federais e de um senador. Como? Da mesma forma que este mesmo eminente ministro, sem sorteio, foi nomeado no ano passado pelo presidente do Supremo para proceder a um inquérito chamado Inquérito das Fake News, para investigar pessoas que ofendiam o Supremo Tribunal Federal, sem ter chamado, sem ter representado para o Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral da República. Foi iniciativa própria do eminente ministro, que se tornou juiz, mas ao mesmo tempo investigador, responsável pelo processo, acusador e julgador. Portanto, isto vem usurpar atribuições do Ministério Público. Isto é irregular, não pode ser assim. E é a situação que nós estamos vivendo. E aí sobreveio agora essa outra questão, esse outro inquérito de alegados investidores, financiadores das fake news e que, portanto, precisam ser investigados. E o mesmo ministro continua investigando. Então isso não pode acontecer. Isso é uma barafunda jurídica inaceitável e justamente isto sendo cometido por aquela corte que deve ser a primeira a zelar pelo fiel cumprimento das normas constitucionais. Então, não é por outra razão que já há algum tempo vem ocorrendo uma insatisfação de milhões de brasileiros com certos comportamentos de ministro do Supremo Tribunal Federal, desde aquelas libertações de delinquentes famosos, mas por serem poderosos, eram facilmente colocados em liberdade. O que motivou incontáveis pedidos de impeachment de ministro do Supremo que estão até hoje dormindo em sono profundo nas gavetas do Senado Federal, sem que pudéssemos levar adiante nem ao menos a discussão. Pela mesma razão não teve prosperidade uma CPI da toga. Então, está na hora de nós, senadores da República, assumirmos as nossas obrigações e mediar esse conflito, procurar soluções, ver onde é que estão os erros. Se isto ocorre com o ministro do Supremo, que sejamos nós, os senadores, única instituição, o Senado, com poderes de sabatinar e liberar juristas para envergarem a toga do Supremo, como também para tirar-lhes o poder. Porque senão, os ministros do Supremo seriam inatingíveis, estariam acima da lei, não seriam iguais perante a lei. Por isso o Senado tem esse poder, mas isso não está ocorrendo. Esta avaliação e, se for o caso, o julgamento. E isto precisa acontecer.